Sou Amanda, tenho 32 anos e sou a filha mais nova do Harold. Há 5 anos, sacrifiquei minha carreira em marketing para cuidar do meu pai idoso após a morte da minha mãe. Hoje é o aniversário de 70 anos dele, e passei semanas tornando-o especial. Durante o brinde, meu irmão Derek se levantou com um sorriso irônico. Faça as malas, seu otário. Esta casa vai à venda. Todos comemoraram enquanto meu coração se partia. Meu pai parecia confuso. Saí e fiz uma ligação rápida. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe um comentário dizendo de onde você é, clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim neste drama familiar. Nossa família sempre foi complicada, mas eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Meu pai, Harold, agora com 70 anos, sempre foi a espinha dorsal da nossa família. Ele trabalhou como engenheiro civil por 40 anos, construindo pontes e estradas em 3 estados. Minha mãe era sua namorada do ensino médio, o amor da sua vida. Quando ela faleceu de câncer de mama, 6 anos atrás, uma parte dele morreu com ela. Eu tinha 27 anos na época, subindo na carreira como gerente de marketing de uma empresa de tecnologia em Chicago. Meu apartamento no centro da cidade tinha vista para o Lago Michigan, e minha vida era repleta de reuniões com clientes, happy hours e um relacionamento promissor com um desenvolvedor de software chamado Ryan. Tudo mudou com um telefonema do meu irmão, Derek. Papai não está bem, disse ele. Ele esquece de comer, mal sai de casa e a casa está uma bagunça. Alguém precisa cuidar dele com mais frequência. Derek, meu irmão mais velho, de 40 anos, é a personificação do sucesso no papel. Como diretor financeiro de uma empresa de investimentos, ele mora em uma mansão no subúrbio com a esposa, Stephanie, e seus 2 filhos perfeitos. Ele dirige um carro de luxo, tira férias na Europa 2 vezes por ano e nunca perde a oportunidade de nos lembrar de suas realizações. Mas visitar meu pai mais de 2 vezes por ano era aparentemente pedir demais. Minha irmã Lauren, de 38 anos, mora no Colorado com o marido, Justin, e os 3 filhos. Ela leciona em uma escola particular e sempre apoiou Derek em questões familiares. Assim como ele, ela raramente volta para casa e liga para o papai talvez uma vez por mês. A desculpa deles é sempre a mesma: estão ocupados com suas próprias famílias, suas próprias vidas. Eu era a única sem esses laços, então a responsabilidade recaiu sobre mim. Tirei uma licença do meu trabalho, fiz uma mala e voltei para o meu quarto de infância. O que deveria ser um acordo de 3 meses tornou-se permanente quando percebi que meu pai precisava de mais do que uma ajuda ocasional. Sua dor o envelhecera prematuramente, e pequenos sinais de declínio cognitivo estavam aparecendo. Nada grave, apenas momentos de confusão e esquecimento que me preocupavam. Então, pedi demissão do meu cargo, terminei com Ryan, que não estava disposto a se mudar, e me comprometi a cuidar do meu pai. A casa da família, uma espaçosa casa colonial de 4 quartos que minha mãe havia herdado de seus pais, tornou-se minha para administrar. Cada canto guardava lembranças: a cozinha onde minha mãe me ensinou a assar, o quintal onde meu pai construiu uma casa na árvore para nós, a sala de estar onde nos reuníamos para as comemorações de fim de ano. 2 anos atrás, meu pai conheceu Patrícia em sua consulta médica. Ela era enfermeira na clínica local, tinha 50 anos, era divorciada e não tinha filhos. O relacionamento deles progrediu rapidamente, para surpresa de todos, eles se casaram depois de apenas 6 meses de namoro. Eu estava cautelosamente otimista, esperando que ela trouxesse alegria de volta à vida dele. No início, Patrícia parecia perfeita. Ela cozinhava para o papai, o acompanhava em consultas e o incentivava a se juntar a um centro comunitário para idosos. Mas algo nela sempre me pareceu estranho: o jeito como ela olhava as fotos de família com desinteresse, como mencionava casualmente o valor da casa, seus comentários sutis sobre minha situação temporária como cuidadora. Derek e Lauren a receberam de braços abertos, talvez vendo uma oportunidade de se absterem da culpa. Veja, o papai está bem agora. Ele tem a Patrícia. Você pode voltar para a sua vida, Derek me disse durante uma de suas raras visitas. Mas eu não conseguia ir embora. Papai ainda tinha dias bons e dias ruins. Sua artrite às vezes dificultava subir escadas. Sua pressão alta exigia monitoramento regular, e momentos ocasionais de confusão ainda aconteciam, especialmente quando ele estava cansado. Enquanto isso, meu relacionamento com Derek e Lauren se tornou cada vez mais tenso.
Eles criticavam minhas decisões de cuidado à distância, questionando os medicamentos que meu pai tomava, os médicos que ele consultava e até mesmo a comida que eu preparava. No entanto, suas contribuições se limitavam a visitas curtas e telefonemas ocasionais. Você está desperdiçando seu potencial, dizia Derek. Você está se escondendo da vida real bancando a enfermeira. Lauren acrescentava: não é saudável deixar a vida em espera desse jeito. Papai não ia querer isso. Mas eles nunca ofereceram soluções reais, nunca se ofereceram para ficar com o papai por longos períodos, nunca sugeriram aconselhamento familiar ou arranjos de cuidado compartilhado. Era mais fácil criticar do que ajudar. O tio Walter, irmão mais novo do meu pai, era meu único aliado. Morando a 3 horas de distância, em Cleveland, ele me visitava sempre que podia e sempre arranjava tempo para ligar para o meu pai 2 vezes por semana. Walter entendeu minha escolha e a defendeu para Derek e Lauren. Sua irmã fez um sacrifício que vocês dois não estavam dispostos a fazer, disse-lhe certa vez durante uma acalorada discussão familiar. Em vez de julgá-la, você deveria agradecê-la. Esse comentário não foi bem recebido, aumentando ainda mais o abismo entre nós. Depois disso, as reuniões familiares ficaram ainda mais tensas, com ressentimentos latentes fluindo por trás de gentilezas forçadas. Quanto a Patrícia, sua atitude em relação a mim mudou gradualmente depois que a fase de lua de mel com o papai terminou. Ela começou a questionar minha presença em casa, sugerindo que eu estava interferindo no casamento deles. Ela fazia comentários quando o papai não conseguia ouvir, como: deve ser triste ter a sua idade, sem carreira, sem relacionamento e morando com seu pai, ou a Harold e eu teríamos mais privacidade se você encontrasse seu próprio lugar. Tentei manter um relacionamento pacífico pelo bem do meu pai, mas ficou cada vez mais difícil à medida que notei que o comportamento dela mudava quando estávamos sozinhos em comparação com a presença de outras pessoas. Perto de Derek e Lauren, ela era a esposa dedicada, a enfermeira atenciosa. Perto de mim, a máscara ocasionalmente caía. Mesmo assim, fiquei. Esta casa não era apenas um prédio para mim. Era o legado da minha mãe, a personificação física da história da nossa família. Apesar de tudo, eu acreditava que meu pai precisava de mim. Seus momentos de clareza, quando ele apertava minha mão e dizia: não sei o que faria sem você, Amanda, faziam todos os sacrifícios valerem a pena. Eu mal sabia que, por baixo da superfície, forças estavam se alinhando contra mim, conspirando para tirar não apenas minha casa, mas também a segurança e a felicidade do meu pai. Passei 2 semanas inteiras me preparando para a comemoração dos 70 anos do meu pai. Esse marco merecia algo especial, algo que iluminasse seus olhos e o lembrasse de tempos mais felizes. Eu queria que tudo fosse perfeito. O cardápio foi planejado com cuidado meticuloso. O prato favorito do meu pai sempre foi o bife Wellington, um prato que a minha mãe fazia em ocasiões especiais. Pratiquei 3 vezes antes da festa, me esforçando para acertar na massa. A torta de maçã foi outro desafio, feita com o cartão de receitas escrito à mão pela minha mãe, que estava desbotado pelos anos de uso. O segredo está na massa, ela sempre dizia, e eu estava determinada a honrar a memória dela acertando em cheio. A decoração foi outro trabalho de amor. Vasculhei o sótão e encontrei caixas de fotos antigas, selecionando as melhores de diferentes períodos da vida do meu pai, sua formatura na faculdade, o dia do casamento com a minha mãe, o nascimento de cada um dos seus filhos, as férias em família, a festa de aposentadoria. Organizei-as cronologicamente em um lindo álbum de couro, adicionando legendas e datas abaixo de cada foto. Para a festa em si, criei um mural de fotos na sala de estar, retratando 70 anos de uma vida bem vivida. Balões azuis e brancos, as cores favoritas do papai, estavam espalhados pela casa. A mesa de jantar estava posta com as melhores louças da mamãe, usadas apenas nas ocasiões mais especiais. Até encontrei uma garrafa do champanhe que serviram no casamento, planejando presenteá-la como surpresa durante o brinde. Convidar Derek e Lauren foi a parte mais desafiadora dos preparativos. Meu relacionamento com ambos havia se deteriorado ainda mais nos últimos meses, com Derek mal retornando minhas ligações e Lauren se comunicando principalmente por mensagens curtas. Mesmo assim, entrei em contato, enfatizando a importância do dia para o papai. É o aniversário de 70 anos dele, eu disse ao Derek por telefone. Significaria muito para ele se todos vocês viessem. Vamos ver se conseguimos encaixar na nossa agenda, respondeu ele, com um tom que sugeria que era um grande inconveniente.
A propósito, o papai atualizou o testamento desde que se casou com a Patrícia? Devemos discutir a questão da herança em breve. A conversa com Lauren foi semelhante. Sua principal preocupação era se Derek compareceria e se haveria discussões familiares sobre a casa e os bens do pai. As reações deles me deixaram inquieto, mas deixei esses sentimentos de lado. O dia era sobre o pai, não sobre tensões familiares ou questões de herança. O comportamento de Patrícia antes da festa foi igualmente preocupante. Ela insistiu em convidar vários amigos, que meu pai mal conhecia, incluindo alguém que ela vagamente descreveu como um sócio. Quando sugeri manter a reunião íntima apenas com a família e os amigos mais próximos do meu pai, ela me acusou de tentar controlar tudo. Esta casa também é minha agora, ela me lembrou. E Harold é meu marido. Eu tenho uma palavra a dizer sobre quem comemora conosco. Havia também a questão dos encontros particulares cada vez mais frequentes com Derek. 2 vezes no mês anterior ao aniversário, Derek a visitou enquanto o papai estava em sessões de fisioterapia. Ele e Patrícia se sentavam à mesa da cozinha, conversando em voz baixa, espalhando papéis que eram rapidamente recolhidos quando eu entrava na sala. Só estou discutindo algumas opções de plano de saúde para o seu pai, explicou Patrícia com um sorriso forçado quando a questionei. O Derek tem contatos no setor? Mas dei uma olhada no que pareciam ser folhetos imobiliários e formulários de avaliação de imóveis antes que fossem embaralhados. Algo estava acontecendo pelas minhas costas, mas, sem provas concretas, eu só conseguia manter a vigilância. Confidenciei minhas preocupações ao tio Walter durante uma de nossas ligações particulares. Walter havia sido diagnosticado com câncer de próstata no início do ano e estava em tratamento, o que tornava improvável que ele pudesse comparecer à festa de aniversário. Isso entristeceu tanto meu pai quanto a mim, pois Walter sempre foi o centro das reuniões familiares, contando piadas e aliviando as tensões com sua natureza tranquila. Fique de olhos abertos, Amanda, aconselhou Walter quando lhe contei sobre os encontros secretos. Não confio na Patrícia, e o Derek sempre foi muito focado em dinheiro. Lembra o que sua mãe sempre dizia sobre a casa? Mamãe tinha sido explícita ao dizer que a casa da família deveria permanecer na família, de preferência com quem cuidasse do papai em seus últimos anos. Era a herança dela, e ela queria que ela continuasse abrigando aqueles que amava. Esse desejo havia sido documentado em seu testamento, com o papai recebendo uma herança vitalícia e a propriedade eventualmente passando para os filhos dela. Tenho pensado em tomar algumas precauções, admiti para Walter. Precauções legais. Isso é sensato, ele concordou. Deixe-me fazer algumas ligações. Ainda tenho contatos dos meus tempos de advogado imobiliário. O apoio do Walter me deu força, mas eu ainda me pegava acordada à noite, preocupada com o que poderia estar por vir. Na semana anterior à festa, notei que Patrícia estava mexendo nos remédios do papai, aparentemente ajustando as dosagens quando achava que ninguém estava olhando. Papai estava mais confuso ultimamente, se cansava mais facilmente. Quando sugeri levá-lo para um check-up, Patrícia insistiu que não era necessário. Ele está só ficando mais velho, Amanda. Pare de ser paranoica. Também descobri que Patrícia estava mostrando a casa para estranhos enquanto meu pai e eu estávamos fora. Vizinhos relataram que pessoas estavam andando pela propriedade e tirando medidas. Quando confrontada, ela alegou que eram amigos que estavam pensando em reformar suas próprias casas e queriam ver nossa planta para ter ideias. Apesar desses acontecimentos inquietantes, continuei determinada a tornar o aniversário do meu pai especial. Na véspera da festa, finalizei o presente surpresa que vinha planejando há meses, 2 passagens para o Lago Tahoe, onde meus pais ficaram noivos há 45 anos. Meu pai sempre falava com saudade daquela viagem, do nascer do sol sobre a água quando pediu minha mãe em casamento. Eu queria dar a ele a chance de revisitar essas memórias comigo, acompanhando-o para garantir seu conforto e segurança. Enquanto embrulhava os ingressos em papel prateado, não conseguia me livrar da sensação de que o dia seguinte traria mais do que apenas uma celebração. Algo estava mudando na nossa dinâmica familiar, e eu precisava estar preparada para o que quer que acontecesse. A manhã da festa chegou com o sol dourado do outono entrando pelas janelas. Acordei cedo para terminar os últimos preparativos, arrumar as flores frescas nas mesas e dar os toques finais no bolo de aniversário. Papai desceu por volta das 9, vestindo a camisa azul nova que eu havia comprado para ele para a ocasião. Você está lindo, pai, eu disse, ajeitando sua gola. Como você dormiu?
Como uma pedra, ele respondeu com um sorriso que apagou momentaneamente as linhas de cansaço de seu rosto. A Patrícia me deu algo para me ajudar a descansar. Disse que eu precisava estar descansado para hoje. Esse comentário desencadeou uma pontada de preocupação, mas eu a ignorei. O dia era de celebração, não de desconfiança. Patrícia apareceu logo depois, usando um vestido vermelho de aparência cara que eu nunca tinha visto antes. Ela se preocupava com meu pai, ajeitando sua camisa, penteando seu cabelo, comportando-se como uma esposa dedicada para todos verem. No entanto, havia algo calculista em seus olhos, uma excitação mal contida que parecia desproporcional para uma simples reunião familiar. Convidei mais alguns convidados, anunciou ela enquanto eu arrumava a mesa. Espero que não seja um problema. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Derek e Stephanie chegaram primeiro, com os filhos visivelmente ausentes, apesar do meu convite específico para incluí-los. Papai adorava os netos e raramente os via. As crianças tinham outros compromissos, explicou Derek, com desdém, quando papai perguntou sobre eles. Ele carregava uma pequena sacola de presentes que parecia feita às pressas, com o papel de seda saindo meio à mostra. Lauren e Justin chegaram em seguida, também sem os filhos. Lauren deu um abraço rápido em seu pai antes de imediatamente se dirigir a Derek, e os dois se dirigiram para um canto da sala para uma conversa sussurrada. Os amigos mais antigos do papai, George e Marta, que moravam lá embaixo na rua, chegaram, trazendo pão caseiro e sorrisos calorosos. Eles conheciam nossa família há décadas, nos viram crescer e se importavam genuinamente com o papai. A presença deles era um conforto em meio às estranhas correntes ocultas que eu sentia. O mais preocupante foi um homem elegante, na casa dos 50 anos, que Patrícia apresentou simplesmente como Frank, um amigo querido. Ele carregava uma maleta e tinha a aparência polida de um empresário. Quando perguntei como ele conhecia Patrícia, sua resposta foi vaga, por meio de conexões mútuas no mundo imobiliário. A festa prosseguiu com amenidades superficiais. Compartilhamos uma refeição na mesa de jantar, com meu pai na cabeceira, onde sempre se sentava. Ele parecia de bom humor, embora ocasionalmente se sentisse confuso com detalhes ou conversas. 2 vezes ele chamou Marta pelo nome de minha mãe, algo que nunca havia acontecido antes. Depois do prato principal, antes da sobremesa, peguei o álbum de fotos que eu tinha criado. Os olhos do meu pai brilharam enquanto ele virava as páginas, as memórias me inundando. "Olha a gente em Yellowstone", exclamou ele, apontando para uma fotografia desbotada de 30 anos atrás. A Bra tinha tanto medo dos ursos. Lembram disso, crianças? Derek e Lauren mal olharam para o álbum, trocando olhares que eu não conseguia interpretar. Patrícia não parava de olhar para o relógio, como se esperasse por algo. Quando chegou a hora do bolo, trouxe a criação de 3 camadas, decorada com motivos de pesca, o passatempo favorito do meu pai desde a infância. As velas foram acesas, a música foi cantada e, por um momento, tudo parecia normal, até mesmo feliz. Então Derek se levantou, batendo no copo com uma colher. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhares se voltavam para ele. "Gostaria de fazer um brinde ao homem do momento", começou, com a voz carregada de triunfo. "Pai, você nos deu tanto ao longo dos anos, sua sabedoria, seu apoio, seu amor. Hoje, queremos retribuir um novo começo." Ele fez uma pausa para causar efeito, seus olhos encontrando os meus brevemente com uma fria satisfação. "Como muitos de vocês sabem, esta casa se tornou demais para o papai administrar, as escadas, a manutenção, o IPTU. Patrícia tem se preocupado com o bem-estar dele aqui e, após cuidadosa consideração, tomamos uma decisão importante." Meu estômago se contraiu quando Derek enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um documento dobrado. "Papai me assinou uma procuração, e decidimos que é hora de vender esta casa e transferi-lo para o Avon Terraces, uma residência para idosos de alto padrão com assistência médica em tempo integral." "Então, Amanda", ele se virou para mim, sem sorrir, "faça as malas, sua otária. Esta casa vai à venda." A sala explodiu em aplausos, com copos erguidos em comemoração. Patrícia estava radiante, segurando possessivamente no braço do pai. Lauren assentiu em aprovação. Frank, o amigo, abriu sua maleta, revelando pilhas de documentos imobiliários. Olhei para o meu pai, esperando protesto, confusão, raiva.
Em vez disso, vi apenas perplexidade em seus olhos, como se ele não conseguisse entender direito o que estava acontecendo. Mas e a nossa viagem para o Lago Tahoe? Perguntou ele, com a voz baixa e confusa. A Amanda disse que íamos ver o nascer do sol. Derek riu com desdém. Pai, você não está em condições de viajar. Amanda anda enchendo sua cabeça com ideias impraticáveis. O Avod Terraces também tem vistas lindas e atendimento 24 horas. Patrícia se intrometeu, com a voz melosa e melosa. Estamos fazendo isso por você, querida. Amanda pode te visitar a qualquer hora em Oavod. É realmente para o seu bem. A traição me atingiu como um golpe físico. Eles haviam planejado aquela emboscada justamente no aniversário dele, usaram a comemoração como pretexto para seu plano, e todos agiam como se aquilo fosse algo para comemorar, como se arrancar meu pai de casa fosse um presente e não um roubo cruel. George e Marta pareciam desconfortáveis, trocando olhares preocupados. Eles sabiam o quanto aquela casa significava para o pai, como conectava a mãe, a memórias para a vida. O mercado está aquecido agora, dizia Frank, espalhando papéis sobre a mesa onde o bolo ainda estava pela metade. Podemos anunciar na semana que vem e provavelmente teremos ofertas em poucos dias. Este bairro valorizou bastante. Eu não aguentava mais um segundo. Meu peito estava apertado, minha visão turva com lágrimas não derramadas. Sem dizer uma palavra, levantei-me e saí pela porta da frente para o ar fresco do outono. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e fiz a ligação que esperava que não fosse necessária. Michael, está acontecendo exatamente como temíamos. Preciso de você aqui agora. Michael era meu amigo mais próximo desde a faculdade. Ironicamente, nos conhecemos na aula de ética empresarial e mantivemos contato mesmo quando nossas carreiras tomaram rumos diferentes. Enquanto eu me dediquei ao marketing, ele cursou direito, especializando-se em cuidados com idosos e planejamento patrimonial. Quando notei o comportamento suspeito de Patrícia pela primeira vez, meses atrás, Michael foi a primeira pessoa a quem liguei para pedir conselhos. Eles não podem simplesmente vender a casa sem você, ele me tranquilizou, com a voz calma e firme ao telefone. Não se tivermos feito nossa lição de casa corretamente. Estarei aí em 10 minutos. Walter já está a caminho com o Dr. Kapor. Encostei-me no corrimão da varanda, tentando controlar a respiração. Este momento, por mais terrível que fosse, não foi uma surpresa completa. Na verdade, eu estava me preparando para ele há quase 6 meses. Tudo começou com pequenas coisas, Patrícia perdendo os óculos do papai pouco antes de compromissos importantes, funcionários da manutenção agendados aparecendo quando nem papai nem eu tínhamos ligado, papai ficando com sonolência incomum depois que Patrícia preparava um chá especial para ele à noite. Sua crescente confusão sobre fatos básicos, que misteriosamente melhoraria quando Patrícia estava visitando a irmã por um fim de semana. Certa noite, desci para buscar água e encontrei Patrícia na cozinha, transferindo comprimidos de um frasco para outro. Quando me viu, guardou tudo rapidamente, alegando que estava apenas organizando os remédios do papai. Mas, no dia seguinte, verifiquei o organizador de comprimidos dele e encontrei comprimidos diferentes dos que o médico havia prescrito. Levei-o a um amigo farmacêutico, que o identificou como um sedativo forte, que não constava em nenhuma das receitas do meu pai. Foi então que minhas suspeitas se solidificaram em certeza. Patrícia estava drogando meu pai, provavelmente para torná-lo mais dócil e confuso, mais fácil de manipular. Mais ou menos na mesma época, notei Derek aparecendo com mais frequência, sempre quando meu pai estava fora de casa ou tirando uma soneca. Ele e Patrícia se aconchegavam em torno de documentos, falando em voz baixa. Certa vez, ouvi trechos: procuração, avaliação de imóvel ou iam dividir a diferença. O mais perturbador foi encontrar uma antiga troca de mensagens de texto no celular do meu pai quando eu o ajudava com um aplicativo. Mensagens entre Patrícia e Derek, datadas de 3 anos atrás, muito antes de ela conhecer o meu pai na clínica. Em uma das mensagens, Derek escreveu: encontrei um alvo perfeito. Viúvo, propriedade valiosa, filha morando com ele pode ser um problema. Manteremos você informado. Patrícia respondeu: a filha pode ser administrada. Me apresente e eu cuido do resto. Eles tinham o pai como alvo deliberado. Patrícia nunca era um encontro casual na clínica. Ela foi colocada lá por Derek, parte de um plano calculado para assumir o controle da casa.
Quando mostrei essas mensagens para meu pai, em um momento de lucidez, ele ficou arrasado, mas também cheio de dúvidas. Patrícia me ama, ele insistiu. Derek é meu filho. Eles não fariam isso. Sua negação foi de partir o coração, mas compreensível. Ninguém quer acreditar que seus entes queridos possam traí-lo de maneira tão fundamental. E a essa altura, a adulteração da medicação de Patrícia havia progredido a ponto de meu pai ter mais dias confusos do que dias claros. Foi então que pedi ajuda ao Walter. Apesar dos tratamentos contra o câncer, ele imediatamente se prontificou, conectando-me com seus antigos colegas do direito e me ajudando a formular um plano de proteção. Sua mãe jamais me perdoaria se eu deixasse que tirassem aquela casa do Harold, dissera Walter, ou se eu deixasse que te expulsassem depois de tudo o que você sacrificou. Trabalhando discretamente, organizamos uma avaliação cognitiva para meu pai durante um de seus períodos mais tranquilos com o Dr. Kapor, um especialista em geriatria não vinculado à rede de Patrícia. Os resultados mostraram que, embora meu pai tivesse comprometimento cognitivo leve, ele ainda era legalmente competente quando não estava sob a influência de medicamentos não autorizados. Com essa documentação em mãos, trabalhamos com Michael para criar um conjunto de proteções legais. Papai assinou uma procuração para assistência médica nomeando Walter e eu como seus tomadores de decisões. Ele criou uma nova procuração, limitada a ações específicas e exigindo assinaturas duplas de Walter e minha. E, o mais importante, ele assinou uma declaração declarando seu desejo explícito de permanecer na casa da família com os devidos cuidados domiciliares, conforme necessário. Todos esses documentos foram devidamente autenticados e testemunhados durante um dia em que Patrícia participava de uma conferência de enfermagem que, mais tarde, descobri que nunca existiu. Guardamos os originais no cofre do escritório de Michael, dando cópias para o papai esconder em sua caixa de equipamentos de pesca, um lugar em que Patrícia nunca tocava. Também instalamos pequenas câmeras nas áreas comuns da casa, gravando legalmente as atividades de Patrícia. As imagens a flagraram mexendo em medicamentos, mexendo nos documentos pessoais do pai e, uma vez, dando-lhe um tapa quando ele questionou para onde tinham ido parte de suas economias. Eu vinha reunindo essas evidências metodicamente, planejando confrontar Patrícia com o apoio de Walter assim que o tratamento dele terminasse. Mas Derek acelerou o cronograma com essa emboscada de aniversário, me forçando a agir. Ao encerrar a ligação com Michael, respirei fundo e me preparei para voltar à festa. Pela janela, pude ver Derek distribuindo papéis para assinar. Patrícia gesticulava animadamente sobre algo, provavelmente o apartamento de cobertura que ela vinha pesquisando online de forma não tão sutil. Papai estava sentado, afundado na cadeira, aparentando ter 70 anos e mais, com uma postura confusa e evidente. Minha raiva ardia fria e clara. Não se tratava apenas da casa, embora isso importasse. Tratava-se da dignidade do meu pai, do seu direito de fazer escolhas conscientes sobre a própria vida. Tratava-se de honrar os desejos da minha mãe para a casa da família. E sim, tratava-se de justiça, de não permitir que pessoas manipuladoras lucrem com o abuso de idosos. O som de um carro entrando na garagem sinalizou a chegada de Michael. Momentos depois, outro veículo seguiu, o tio Walter emergindo com o Dr. Kapor. Apesar do cansaço evidente dos tratamentos contra o câncer, o rosto de Walter demonstrava determinação. O Dr. Kapor carregava sua maleta médica, com uma expressão profissionalmente neutra. Pronto? Perguntou Walter, colocando a mão no meu ombro para me apoiar. Assenti e endireitei a coluna. Mais do que pronto. Vamos acabar com isso. Juntos, voltamos para dentro de casa, prontos para expor a verdade e recuperar o que estava sendo roubado diante dos nossos olhos. A conversa na sala de estar parou abruptamente quando entramos. Derek estava no meio de uma frase, caneta na mão, aparentemente explicando algo sobre contas calção. Frank, o corretor de imóveis, arrumava folhetos brilhantes na mesa de centro. Patrícia estava atrás da cadeira do papai, com as mãos possessivas em seus ombros. Amanda, disse Derek com paciência exagerada, estamos no meio de algo importante aqui. Talvez você possa nos servir um café enquanto os adultos cuidam da papelada. A papelada acaba agora, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Papai não vai vender esta casa. E ele não vai se mudar para nenhum condomínio. Derek riu, um som de desdém que me arrepiou. Tarde demais, irmãzinha. Os papéis já estão assinados.
A procuração me dá o direito de tomar essas decisões em benefício do papai. Gostaria que todos ouvissem com atenção, disse eu, dirigindo-me a todos na sala. O que está acontecendo aqui não é apenas moralmente errado, é ilegal. Lauren franziu a testa, olhando de Derek para mim. Do que vocês estão falando? Derek tem procuração. Tudo é legal. É mesmo? Desafiei. Alguém se perguntou por que o papai de repente precisou de alguém para tomar decisões por ele? Alguém questionou o momento oportuno do declínio cognitivo dele depois que Patrícia entrou na vida dele? Patrícia engasgou dramaticamente. Como você ousa? Eu não fiz nada além de cuidar do Harold. Diga a ela, querida. Ela cutucou o pai, que parecia confuso e desconfortável. Patrícia vem medicando meu pai sistematicamente sem seu conhecimento ou consentimento, continuei, dando-lhe sedativos e antipsicóticos não prescritos pelo médico, causando sintomas artificiais de demência. Isso é ridículo, Derek zombou. Você só está chateada porque vai precisar encontrar um lugar para morar. Hora de crescer, Amanda. Michael se adiantou, apresentando-se como meu advogado. Na verdade, temos provas de adulteração de medicamentos, incluindo gravações em vídeo e registros da farmácia. A senhora Walker vem substituindo os medicamentos prescritos de Harold por sedativos sem receita há pelo menos 4 meses. O rosto de Patrícia empalideceu ligeiramente, mas ela manteve a expressão indignada. São acusações absurdas. Harold, diga a eles como eu cuido bem de você. Papai parecia incerto, seu olhar alternando entre Patrícia e eu. Eu não tenho certeza do que está acontecendo. Porque você foi drogado, pai? Eu disse gentilmente. Lembra como você se sentiu lúcido no mês passado quando a Patrícia visitou a irmã? Isso porque você estava mesmo tomando seus remédios. Lauren parecia cada vez mais desconfortável. Derek, isso é verdade? Você sabia sobre problemas com medicamentos? Antes que Derek pudesse responder, Walter se pronunciou. Tem mais. Patrícia e Derek se conhecem há anos. Eles planejaram todo esse plano, visando Harold especificamente por causa de sua propriedade. Isso é um absurdo, Derek gaguejou. Patrícia e papai se conheceram na consulta médica dele. Foi completamente aleatório. Peguei meu celular e mostrei as mensagens de texto que havia recuperado. Isso é aleatório? Mensagens entre vocês dois de 3 anos atrás, discutindo sobre encontrar um alvo com propriedade valiosa? Discutindo como lidar comigo, já que eu poderia ser um problema? Planejando como assumir o controle da casa? Lauren ofegou, pegando o celular para ler as mensagens. Meu Deus, Derek, me diga que isso não é real. O rosto de Derek ficou vermelho de raiva. Essas mensagens podem significar qualquer coisa. Você está distorcendo as coisas. O Dr. Kapor então se adiantou, dirigindo-se diretamente ao pai. Senhor Walker, eu sou o Dr. Kapor. Nos encontramos no mês passado para uma avaliação cognitiva. Com a sua permissão, gostaria de coletar uma amostra de sangue hoje para testar se há medicamento sem receita. Papai assentiu lentamente, começando a entender a gravidade da situação. Sim, por favor, faça isso. Patrícia se opôs imediatamente. Isso é desnecessário e invasivo. Como esposa dele, não consinto com exames de sangue aleatórios. Felizmente, Patrícia, seu consentimento não é necessário, interrompeu Michael. Harold tem uma procuração para assistência médica que concede autoridade decisória a Walter e Amanda. Este documento foi assinado quando Harold demonstrou competência, foi testemunhado e autenticado em cartório, de acordo com a lei estadual. Ele apresentou o documento, passando cópias para Derek e Lauren. Como você pode ver, isso substitui qualquer procuração que Derek alega ter, especialmente para decisões sobre saúde. Frank, o corretor imobiliário, parecia cada vez mais desconfortável. Disseram-me que esta era uma decisão familiar simples, com o acordo de todas as partes. Se houver complicações legais, não posso prosseguir com o anúncio do imóvel. Ele começou a reunir seus materiais, claramente não querendo participar do drama que se desenrolava. Derek bateu com o punho na mesa. Isso é ridículo. Papai assinou uma procuração para mim há 3 semanas. Esse é o documento mais recente, então tem precedência.
na verdade, rebateu Michael, uma procuração assinada enquanto o mandante está sob a influência de substâncias psicoativas não prescritas por um médico é inválida à primeira vista. Além disso, o documento que Harold assinou com Amanda e Walter revoga explicitamente todas as procurações anteriores e permanece em vigor, a menos que seja revogada por escrito com os mesmos requisitos de testemunha. Lauren se afastou de Derek, com uma expressão que misturava choque e desgosto. Não acredito. Você me disse que o papai estava recusando naturalmente, que a mudança foi ideia dele depois que você explicou os benefícios. Seu irmão tem mentido sistematicamente para você, disse Walter, com a voz gentil, mas firme. Harold nunca quis sair desta casa. Era a casa da família de Bárbara, e o desejo explícito dela era que permanecesse na família, especificamente com quem cuidasse de Harold em seus últimos anos. O Dr. Kapor havia terminado de tirar o sangue do meu pai e estava etiquetando os frascos. Terei os resultados em 24 horas. Com base nos meus exames anteriores e no que estou observando hoje, tenho sérias preocupações sobre a má administração da medicação. Papai observava os acontecimentos com crescente atenção, como se uma névoa estivesse se dissipando de sua mente. Lembro-me de assinar os papéis para Derek, mas estava muito confuso naquele dia. Patrícia tinha feito um chá especial para mim, disse que me ajudaria a dormir melhor. Patrícia estava visivelmente nervosa, sua fachada confiante se desfazendo. Harold, querido, você está confuso de novo. Lembra o que o médico disse sobre seus problemas de memória? Que médico? Eu perguntei incisivamente. Porque o Dr. Kapor constatou que meu pai estava cognitivamente intacto quando medicado adequadamente. O único médico que alega declínio grave é o Dr. Reynolds, que, coincidentemente, é seu antigo colega e cujas prescrições você vem alterando. Papai se virou para Patrícia, com mágoa e traição transparecendo em seus olhos. Você anda me drogando, Patrícia? Me fazendo esquecer as coisas, me deixando confuso? Ela não respondeu diretamente, virando-se para Derek com uma expressão de pânico. Faça alguma coisa. Eles estão distorcendo tudo. Michael voltou a se dirigir à sala. A procuração em que Derek se baseia contém uma assinatura que a análise forense provavelmente mostrará que foi assinada enquanto Harold estava debilitado. Temos provas em vídeo de Patrícia administrando medicamento sem receita médica aproximadamente 2 horas antes da assinatura do documento. Você estava nos espionando, gritou Patrícia. Isso é invasão de privacidade. Instalar câmeras de segurança em áreas comuns da própria casa é perfeitamente legal, respondeu Michael calmamente, especialmente quando há suspeita razoável de abuso de idosos, o que isso claramente constitui. George e Martha, os velhos amigos do papai que assistiam em silêncio, atonitos, finalmente se manifestaram. Harold não está sendo o mesmo há meses, disse Martha. Percebemos, mas presumimos que fosse apenas a idade. Pensar que alguém estava causando isso deliberadamente. A expressão do meu pai passou de confusão para raiva. Pela primeira vez em meses, vi o homem forte e decidido de quem me lembrava. Quero ver esses vídeos. Quero saber exatamente o que está acontecendo na minha própria casa. A compostura de Patrícia finalmente se desfez. Isso tudo é culpa da Amanda, gritou ela, apontando um dedo acusador para mim. Ela tem ciúmes de mim desde o primeiro dia, tentando manter o Harold dependente dela, isolado de todos os outros. É ela quem o manipula, não eu. Derek interveio, com a máscara de advogado firmemente no lugar. São alegações sérias sendo feitas de forma descuidada. Se você continuar com essas declarações difamatórias, não teremos escolha a não ser entrar com uma ação judicial. Michael permaneceu imperturbável. De qualquer forma, vamos levar isso ao tribunal. Tenho certeza de que um juiz estaria muito interessado em analisar as provas, incluindo as transações financeiras que mostram que $40 mil foram transferidos das contas do Harold para as suas no último ano, Derek. Lauren engasgou. $40 mil, pai? Você autorizou isso? Papai balançou a cabeça lentamente. Não me lembro de nenhuma transferência grande. A Patrícia agora cuida do Internet Banking. Ela disse que era muito complicado para mim, ele acrescentou, porque ela deliberadamente fez parecer complicado, interrompeu Walter, da mesma forma que ela fazia você pensar que estava perdendo sua memória, suas habilidades cognitivas. Lauren se virou para Derek, com a expressão endurecida.
Você me disse que o papai precisava de cuidados de memória porque estava esquecendo de pagar contas e perdendo a noção do dinheiro. Isso também era mentira? O rosto de Derek ficou vermelho. O dinheiro era para serviços de gestão financeira, completamente legítimos. Por meio da sua própria empresa, observou Michael, a preços 4 vezes superiores ao padrão do setor. Outro fato que interessaria aos serviços de proteção ao adulto e possivelmente ao promotor público. Frank, o corretor imobiliário, aproximou-se lentamente da porta. Acho que devo me retirar desta situação. É claro que há questões familiares a resolver antes que qualquer decisão sobre a propriedade possa ser tomada. Escolha sábia, disse Walter, e sugiro que você investigue cuidadosamente seus futuros clientes para evitar envolvimento em esquemas de abuso de idosos. Frank assentiu desconfortavelmente e saiu apressadamente, deixando seus folhetos espalhados na mesa de centro. Patrícia mudou de tática de repente, sua expressão se transformando em uma de inocência ferida enquanto se dirigia diretamente ao pai. Harold, querido, eles estão tentando se intrometer entre nós. Você sabe que eu te amo. Tudo o que fiz foi para o seu próprio bem. Papai estava cada vez mais alerta durante o confronto. Ele olhou para Patrícia com olhos claros, talvez a vendo de verdade pela primeira vez em meses. Se você me amasse, não teria me drogado. Não teria conspirado com meu filho para tirar minha casa. Teria respeitado meus desejos. A máscara de Patrícia caiu completamente. Então, quais são os seus desejos? E os meus? Eu não me inscrevi para ficar presa nesta casa ultrapassada neste bairro chato. Derek me prometeu uma parte da venda, o suficiente para a cobertura no centro que eu mereço. A sala ficou em silêncio com essa admissão. Até Derek pareceu atordoado com a explosão dela. Acho que você deveria ir embora, Patrícia, disse papai calmamente, mas com firmeza. Você não pode me expulsar. Eu sou sua esposa. Esta casa também é minha. Walter deu um passo à frente. Na verdade, o acordo pré-nupcial que você assinou excluía especificamente qualquer reivindicação sobre esta propriedade, dadas as circunstâncias, acredito que temos motivos para uma anulação acelerada com base em fraude. Patrícia se virou para Derek em pânico. Você disse que o acordo pré-nupcial era apenas uma formalidade, que depois que vendêssemos a casa, ninguém poderia nos impedir. Derek se afastou dela. Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas agora. Lauren se aproximou do pai, com o braço protetor em volta dos ombros dele. Não acredito que caí nessa. Derek me disse que você estava piorando rapidamente, que precisava de cuidados profissionais. Eu deveria ter ido ver pessoalmente em vez de confiar na palavra dele. Você estava ocupada com a sua família, disse papai, dando um tapinha na mão dela. E Derek sempre foi persuasivo. Patrícia, vendo seus aliados abandonando, fez uma última tentativa desesperada. Tudo bem. Quer a verdade? Sim, casei-me com Harold pelo dinheiro dele e por esta casa. Derek me abordou com um plano. Disse que ambos poderíamos lucrar. Ele cuida dos negócios, eu faço o papel de esposa dedicada. Dividimos o lucro quando a casa for vendida. Você está feliz agora? Ela pegou a bolsa e marchou em direção à escada. Estou arrumando minhas coisas. De qualquer forma, esse casamento foi uma farsa, um desperdício total de 2 anos da minha vida servindo a um velho. Observamos em silêncio, atordoados, enquanto ela subia as escadas pisando duro, lançando insultos e acusações por todo o caminho. O som de gavetas sendo abertas e portas de armários batendo ecoava pela casa. Derek estava sozinho agora, abandonado pelo seu cúmplice, enfrentando o julgamento coletivo da família que tentará manipular. Isso tudo está sendo exagerado, tentou, com a voz sem convicção. Eu só estava tentando garantir o futuro do meu pai. Roubando a casa dele, trabalhando com Patrícia para drogá-lo, desafiei, escondendo tudo isso atrás de uma comemoração de aniversário. Você nunca respeitou o que esta casa significa para nossa família, acrescentou Walter. Bárbara queria que ela permanecesse na família para abrigar Harold até o fim dos seus dias. Você sabia disso e escolheu ignorar os desejos dela. A expressão de Derek endureceu. Mamãe se foi há anos. Os tempos mudam, as prioridades mudam. Sentimentalismo por uma casa velha é financeiramente irresponsável.
Saia daqui, disse papai, com a voz mais forte do que eu ouvi há meses. Não quero te ver agora, Derek. Preciso de tempo para processar essa traição. Derek agarrou o paletó. Tudo bem, mas isso não acabou. Essa procuração ainda é válida até que se prove o contrário. Veremos isso, respondeu Michael. Enquanto isso, entrei com um pedido de medida protetiva de urgência impedindo quaisquer transações imobiliárias ou saques financeiros adicionais. Você receberá os documentos amanhã. Derek saiu furioso sem dizer mais nada, batendo a porta da frente. Lauren permaneceu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, Amanda, sinto muito. Eu não fazia ideia do que Derek estava planejando. Ele me disse que Amanda estava sobrecarregada cuidando de vocês, que uma clínica profissional seria melhor para todos. Ele também te manipulou, eu disse, surpresa ao perceber que não guardava rancor da minha irmã. Ele sabia exatamente o que dizer para fazer seu plano parecer razoável. Eu deveria ter questionado mais, ela insistiu. Deveria ter visitado com mais frequência, visto com meus próprios olhos o que estava acontecendo. O que importa é que você está aqui agora, disse papai, abraçando-a, e que a verdade veio à tona antes que fosse tarde demais. Patrícia reapareceu com 2 malas grandes, o rosto uma máscara de fúria. Vou mandar buscar o resto das minhas coisas. Meu advogado entrará em contato para discutirmos o divórcio. Acredito que fraude e abuso de idosos impactarão significativamente qualquer discussão sobre acordo, observou Michael calmamente, assim como as acusações criminais pendentes que iremos prosseguir. Patrícia congelou. Acusações criminais? Você não pode estar falando sério. Adulteração de medicamentos, exploração financeira de um idoso, conspiração para fraudar, enumerou Michael. Todos os crimes neste estado. Os resultados dos exames de sangue do Dr. Kapor fornecerão as provas finais necessárias. O rosto de Patrícia empalideceu. Sem dizer mais nada, ela arrastou as malas porta afora. O som do carro dando partida e acelerando marcou o fim de sua presença em nossas vidas. No silêncio repentino que se seguiu, papai olhou ao redor para aqueles que permaneceram, eu, Lauren, Walter, Michael, Dr. Kapor e seus velhos amigos George e Martha, pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar, não com o que poderiam ganhar com ele. Acredito, disse-lhe com um sorriso fraco, que ainda tem um bolo de aniversário esperando para ser apreciado devidamente. Martha foi imediatamente à cozinha buscar o bolo, e George serviu-se de novas bebidas. A comemoração do aniversário recomeçou, agora transformada em algo mais significativo, uma celebração da verdade revelada, da manipulação frustrada, dos laços familiares rompidos, mas não irreparáveis. Papai me abraçou forte. Obrigada por cuidar de mim, Amanda, por perceber o que os outros não perceberam, por lutar pelo nosso lar. Sempre, pai, prometi, sentindo o peso de meses de preocupação finalmente começar a se dissipar. Sempre. 3 meses se passaram desde o aniversário que quase mudou tudo. As folhas de outono deram lugar à neve do inverno, transformando nosso bairro em um paraíso de paz. Muita coisa mudou em nossa família, algumas dolorosamente, outras para melhor. Papai melhorou drasticamente agora que está devidamente medicado. Os sintomas artificiais de demência desapareceram poucas semanas após a partida de Patrícia. Sua memória está mais aguçada, sua energia melhorou, embora, aos 70 anos, ele ainda tenha as limitações naturais da idade. Estabelecemos uma rotina de caminhadas matinais e jogos de xadrez à noite, atividades que mantêm seu corpo e mente ativos. As consequências legais foram rápidas e decisivas. Os exames de sangue confirmaram a presença de sedativos e ansiolíticos não prescritos no organismo do meu pai. Somados às evidências em vídeo e às mensagens de texto, isso foi suficiente para que o promotor público apresentasse acusações de abuso de idosos contra Patrícia. Ela aceitou um acordo judicial em vez de enfrentar um julgamento, resultando em liberdade condicional, serviço comunitário e uma ordem de restrição que a impedia de contatar meu pai ou de se aproximar de nossa casa. A anulação do casamento foi concedida sob a alegação de fraude, com o juiz particularmente perturbado pelas evidências de comprometimento cognitivo deliberado. Patrícia deixou a cidade logo depois, supostamente se mudando para o Arizona para começar do zero. Que bom que se livrou dela. A situação de Derek tem sido mais complicada e dolorosa.
A investigação revelou que ele vinha desviando dinheiro das contas do pai há mais de um ano, usando taxas de gestão financeira falsas. Ele enfrenta acusações de abuso financeiro contra idosos e pode perder suas licenças profissionais. Mais devastador do que as consequências legais foi seu afastamento da família. Apesar das inúmeras tentativas do pai de entrar em contato, Derek se recusa a fazer qualquer contato, culpando a todos, menos a si mesmo, pela situação. Lauren, por outro lado, tornou-se uma presença constante em nossas vidas. O choque de descobrir a manipulação de Derek pareceu despertar algo nela. Ela e Josh agora nos visitam pelo menos 2 vezes por mês, às vezes trazendo os filhos para estadias de fim de semana. Ela e eu reconstruímos nosso relacionamento, encontrando um ponto em comum no amor que compartilhamos por papai e no compromisso com o bem-estar dele. Quanto a mim, encontrei um novo equilíbrio. Com a melhora da saúde do meu pai, me senti confortável em contratar a senhora Rodrigues, uma cuidadora de meio período que vem 3 dias por semana. Isso me permitiu aceitar um cargo remoto de marketing em uma startup, mantendo minhas habilidades atualizadas e, ao mesmo tempo, disponível para meu pai. Não é a carreira de alto nível que eu já tive, mas parece ideal para este capítulo da minha vida. O tio Walter tem sido nosso porto seguro em tudo. Depois de concluir o tratamento contra o câncer, que felizmente foi bem sucedido, ele vendeu sua casa em Cleveland e comprou uma pequena casa a apenas 2 ruas de distância da nossa. Ele vem jantar várias vezes por semana, e sua presença tem sido um alívio para o papai, que valoriza a companhia do irmão mais do que nunca. A mudança mais significativa ocorreu na minha perspectiva sobre família e confiança. Aprendi que, às vezes, aqueles mais próximos de nós podem causar as feridas mais profundas, seja por malícia ativa, como Derek e Patrícia, ou negligência passiva, como o distanciamento inicial de Lauren. Mas também descobri que laços rompidos podem ser reparados, que nunca é tarde para reconstruir a confiança e a conexão. Meu pai e eu finalmente fizemos aquela viagem ao Lago Tahoe no mês passado. Vimos o sol nascer sobre a água do exato local onde ele pediu minha mãe em casamento há 45 anos. Enquanto a luz pintava o lago em tons de dourado e rosa, ele me contou histórias que eu nunca tinha ouvido antes, pequenos detalhes sobre o relacionamento deles que ele havia mantido em segredo até então. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, Amanda, disse-lhe enquanto nos sentávamos agasalhados contra o frio da manhã. Não apenas por salvar a casa, mas pela forma como você fez isso. Você foi inteligente, preparada e, mesmo diante da crueldade, continuou gentil. Aquele momento à beira do lago cristalizou a lição mais importante da nossa provação: o amor exige vigilância. Não suspeita paranoica, mas cuidado atento, uma disposição para perceber mudanças e fazer perguntas difíceis. Se eu tivesse ignorado os sinais da manipulação de Patrícia, se eu tivesse descartado minhas preocupações para evitar conflitos, teríamos perdido tudo o que importava. Também aprendi sobre o perdão e seus limites. Perdoei Lauren, cujo único crime real foi confiar demais em Derek e de menos em mim. Estou trabalhando no perdão para Derek, embora a reconciliação pareça distante, na melhor das hipóteses. Quanto a Patrícia, posso reconhecer sua humanidade sem convidar seu veneno de volta para nossas vidas. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cruzadas. A casa continua sendo nosso santuário, agora repleta de mais alegria do que conheceu em anos. Fizemos algumas modificações práticas, uma grade de segurança no banheiro aqui, melhor iluminação ali, mas sua essência permanece inalterada. Ainda é o lugar onde minha mãe me ensinou a cozinhar, onde meu pai construiu uma casa na árvore para nós, onde gerações de amor e memórias residem em cada canto. Às vezes, tarde da noite, penso em como chegamos perto de perder tudo, não apenas a estrutura física, mas a sensação de segurança e continuidade que ela representa. Nesses momentos, sou grato pelos instintos que me levaram a questionar, a investigar, a me preparar. Aquele telefonema no aniversário do meu pai mudou tudo, dando início aos eventos que salvaram nossa casa e, possivelmente, a vida do meu pai. Se há uma sabedoria que eu possa compartilhar dessa experiência, é esta: confie nos seus instintos quando algo parecer errado, especialmente com aqueles que você ama. Documente tudo quando surgirem suspeitas. Construa uma rede de apoio antes que você precise dela desesperadamente. E lembre-se de que, às vezes, a ação mais amorosa não é a mais fácil, não é a que evita conflitos, mas sim a que encara verdades difíceis de frente.
Papai e eu sentamos no balanço da varanda quase todas as noites, observando as crianças da vizinhança brincarem e cumprimentando os vizinhos que passeavam com seus cachorros. Ontem, ele se virou para mim com olhos claros e um sorriso sereno. Sabe, disse ele, sua mãe sempre acreditou que os lares tinham alma, que absorviam o amor e a dor das famílias que os habitavam. Se ela estivesse certa, esta velha casa deve ter uma das almas mais fortes que existem. Acho que ele tem razão. E sou grato todos os dias por termos lutado por esta casa, por sua alma, pelo nosso legado familiar. Você já teve que se opor a familiares para proteger alguém que você ama? O que lhe deu força para fazer essa escolha difícil? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que defender o que é certo sempre vale a pena, mesmo quando isso significa se opor àqueles que deveriam estar do seu lado. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se, às vezes a família que escolhemos criar é tão importante quanto a família na qual nascemos.